Dando continuidade, então, ao nosso aprendizado, eu vou limpar o conteúdo dessa planilha. Uma forma rápida da gente limpar todo o conteúdo de uma planilha é utilizando esse botãozinho que nós temos bem na esquerda, onde eu tenho a intersecção das colunas com as linhas, tá? Então, eu clico aqui, o Excel vai selecionar todas as linhas e todas as colunas. E agora eu posso utilizar então o nosso botão limpar e selecionar aqui o limpar tudo. Ou seja, estou limpando toda a formatação e também o conteúdo, ok? Perfeito. Eu vou inserir alguns dados para que a gente possa desenvolver as próximas atividades, tá? Então, imagine que nós quiséssemos criar uma planilha com dados de funcionários. Então, vou colocar aqui nome funcionário, departamento, salário base, comissão, e vou colocar aqui no final data admissão, certo? E aqui nas próximas linhas vou inserir alguns dados referentes a essa minha pequena base de dados. Então, vou colocar aqui Carlos José, departamento RH 2350, não tem comissão, data de emissão 10/2/2011. Vou botar aqui Ana Maria, administrativo, 2.695,20, comissão não tem, e ela iniciou em 01/06/2017. Depois eu tenho a Camila Miranda, também do administrativo. Ela recebe 13.020,40, não tem comissão, foi admitida no dia 20/10/2002. Tem o Mário Gonçalves, ele é do departamento de vendas, ele é um gerente, então ele recebe 5.050, opa, faltou um zero. Não recebe comissão, ela recebe comissão de 5% sobre o total dos vendedores, tá? E ele foi admitido em 20/4/2001. Depois eu tenho o João Pereira, que também é vendas. Ele é um vendedor, então o salário dele é um pouco menor, ganha um percentual de comissão também, e foi admitido em 13/01/2015. E tem a Ana Carolina, que também é de vendas, recebe 1.965,20, recebe 5% de comissão, e foi admitido em 04/09/2006, tá? Então, vamos dizer que eu tivesse essa pequena lista de funcionários. Bom, notem que a célula, as colunas, sempre quando a gente abre uma nova planilha, todas as colunas e todas as linhas possuem um tamanho padrão, tá? Então, vejo que à medida que eu fui digitando aqui, ó, alguns dos conteúdos eu não consigo visualizar perfeitamente por causa do tamanho da coluna, tá? Mas quando eu clico em cima de uma determinada célula, o conteúdo dela também é disponibilizado aqui na barra de fórmulas, então eu consigo verificar. Perfeito. Só que na maioria das vezes eu não vou ficar clicando em cada uma das células para ver qual é o conteúdo que cada uma tem.
Então, uma forma de eu visualizar corretamente esses dados é ajustar o tamanho das colunas. Como é que eu faço isso? Existe mais de uma forma, tá? Se eu quero ajustar somente uma coluna, eu posso vir aqui em cima, tá? Onde eu tenho as letras das colunas, tá? Pego nessa linha onde eu tenho a divisão de uma coluna para outra, então pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para um lado ou para o outro, tá? Então, essa seria uma forma de eu ajustar o tamanho da coluna. A outra forma que eu tenho para ajustar um tamanho de coluna é vir aqui também na borda da coluna e dar 2 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse, tá? Ó, ajustei também. Aí vocês podem pensar assim, ah, mas aí tem que fazer coluna por coluna? Não necessariamente. Eu vou desfazer esses 2 ajustes que eu fiz agora. E uma outra forma que é mais rápida e mais fácil da gente ajustar o tamanho das colunas é selecionar todas as colunas de uma vez só. Então, eu venho com o mouse na primeira coluna. Quando ele forma essa figurinha aqui, que é uma setinha em negrito para baixo, eu pressiono o botão esquerdo e arrasto até a última coluna que eu desejo, tá? Feito isso, eu venho aqui em uma das linhas de borda da coluna, qualquer uma delas, tá? E dou 2 cliques, e aí nós vamos ter ajustado todas as colunas ao mesmo tempo, ok? Essa é uma outra forma, então. Eu ainda tenho como, por exemplo, selecionar todas as colunas, assim como tinha feito anteriormente, certo? E vim aqui na página inicial e aqui no grupo células utilizar esta opção formatar. Então, quando eu seleciono essa opção formatar, eu tenho algumas opções, como a altura da linha, a largura da coluna e por aí afora, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa largura da coluna, eu tenho como informar uma largura que eu desejo. Eu vou colocar aqui 20, por exemplo, tá? E dar um OK. Então, notem que, utilizando dessa forma, ele vai aplicar um tamanho igual para todas as colunas, tá? Vou desfazer novamente e vou utilizar uma outra opção. Então, seleciono todas as colunas, venho aqui em formatar novamente, e em vez de usar a largura da coluna, eu posso utilizar autoajuste da largura da coluna. Basta eu clicar aqui e ele vai fazer a mesma operação que eu fiz quando selecionei todas as colunas e dei 2 cliques rápidos na borda de qualquer uma delas, certo? Então, são várias maneiras que eu tenho para ajustar o tamanho da coluna. Eu vou utilizar aquela que eu achar melhor. Tanto faz, na verdade, certo? Perfeito. Bom, continuando aqui com os nossos dados, eu também quero destacar esta primeira linha, que é a minha linha de títulos, tá? Então, como é que eu faço para selecionar um intervalo qualquer de células? Eu sei que para selecionar somente uma célula, basta eu clicar em cima dela, certo? Mas quando eu tenho várias células, como é que eu posso fazer? Eu me posiciono na primeira, pressiono o botão esquerdo e arrasto até a última célula que eu quero selecionar e solto o botão. Ou ainda eu posso clicar na primeira célula e utilizar uma combinação de teclas que seria o Ctrl Shift pressionados ao mesmo tempo e a seta para a direita. Então notem que quando eu utilizo o atalho, vou colocar aqui, Ctrl mais Shift mais tecla de navegação, tá? O que que acontece? Se eu estou posicionada aqui na primeira célula e usar essa combinação aqui, utilizando a setinha para o lado, ele vai selecionar até a última célula que eu tiver conteúdo, tá? Então, Ctrl Shift setinha para o lado, selecionou até aqui a coluna E, porque é a última célula que eu tenho conteúdo.
Da mesma forma aqui, se eu estiver posicionada aqui nessa célula da coluna E e utilizar o Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai selecionar até a última célula, tá? Da coluna E que tem conteúdo, certo? E se eu quisesse selecionar todas as linhas e todas as colunas dessa minha base de dados? Então, eu venho aqui na primeira célula, utilizo o Ctrl Shift setinha para o lado e depois setinha para baixo. Dessa forma, eu selecionei toda a minha base de dados. Então, utilizando essa combinação de teclas, fica muito mais fácil para eu selecionar dados em planilhas que possuem bastante dados, ok? Por quê? Porque eu não preciso ficar utilizando o botão do mouse e arrastando para lá e para cá, ok?